Alô, alô! Você está no canal dos mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. Alô, João Carlos Mendonça. Tudo bem, João Carlos? João Carlos Mendonça vem contar uma história hoje incrível aqui, hein, João? Obrigado. Ô, Paulinho, pode me chamar de Joca, tá? Você sabe que todo João Carlos, ainda mais nesse Brasil do centro, acaba virando Joca. E eu também me transformei em Joca. Muito bem. Um abraço para você. E ele vem contar uma história muito interessante. Antes de eu começar a tua história, Joca, eu queria pedir às pessoas carinhosas com o canal que se tornassem membro. Você se tornasse membro aqui do canal. Vai ser muito importante. Sim, eu queria que você fosse membro do nosso canal. Isso significa assinar pelo canal. E para o YouTube é de uma importância muito grande. O YouTube considera que você confia demais no nosso trabalho. E em nome disso ele passa a propagar o canal, dar importância para o canal. E a gente cresce. Recebemos mais histórias. Você sabe que o Joca, o João Carlos, que é desse Brasil do centro, Louisiana, é Goiás, né? Então ele me conta aqui que ele se tornou membro aqui do canal. Exatamente. E por isso ele resolveu contar, porque ele confia no canal contar a sua história. Muito interessante. O tio-avô do Joca conversava com o diabo. Uma história palpitante, você vai gostar. E tenho certeza que ao final você vai ficar com desejo de dar a tua opinião. Muito interessante. Ô Paulinho, e você falou em membro, e a minha inscrição do canal te ajuda? Ajuda demais. Então se inscreva no canal, que para mim também é muito, muito, muito importante. Conto com você em todos os sentidos e aspectos aqui do canal. Perfeito? Bem, Joca. Alô, João Carlos. Alô, família Mendonça, obrigado pelo carinho. Alô, Louisiana, aquele abraço para vocês. Tá tudo pronto. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história do meu querido amigo Joca, aqui no canal, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar essa história que envolve duas pessoas. Uma delas, o meu vô Onofre, que tinha um irmão que, portanto, seria o meu tio-avô Honorilton. Eu era menino, eu tinha por volta dos meus 14 para 15 anos. E naquele dia, conduzido pelo meu avô Onofre, eu estava na casa daquele meu tio-avô Honorilton. Mas o detalhe é que ele havia falecido. Então, eu comecei, logo que cheguei à casa, sem sentir uns arrepios, sabe? E era uma casa desse meu tio-avô Honorilton, era uma casa estranha. Ela tinha vários objetos antigos ao redor, muita coisa antiga mesmo, velharias e coisas estranhas também, assim de formas irreais. Ele não deixava ninguém tocar naquilo, eu digo, o meu tio-avô, o Honorilton. Ele dizia que aquilo tinha valor inestimável. Era muita coisa de ferro fundido. Então, de acordo com o meu avô, porque
Na verdade, o meu tio-avô havia falecido. Eu estava lá na casa e o meu avô estava no comando. O vô Onofre no comando. E foi ele que me pediu: João Carlos, acenda a luz, por favor. Ele disse para mim apontando o gerador. Porque tudo era na base do gerador, naquele momento, naquela época. Eu apertei o botão e, num instante, uma luz clara e brilhante envolveu toda a sala. Ela se refletia naqueles vasos milenares, causando assim uma visão embaraçosa. O meu avô ainda caminhava pela sala, tocando assim os móveis e paredes com uma expressão nostálgica. Sabe, eu observava o meu avô Onofre, ele tocava aquelas peças como que recordasse de alguma coisa importante, como que cada toque trouxesse de novo aqueles momentos felizes que talvez ele tivesse vivido lá na infância dele ao lado do meu tio-avô Norilton, que a essas alturas estava morto. Então eu fui seguindo o vô Onofre e nós acabamos os dois na cozinha, onde uma velha senhora estava chorando. Dona Estela. Ela estava vestida de preto, luto, portanto, porque ela havia acabado de chegar do enterro do tio Honorilton. Ela era a esposa do meu tio-avô. O meu avô, quando encontrou ali a Dona Estela, naqueles trajos negros, tentou acalmá-la. Vai dar tudo certo, Estela. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que as coisas não vão se complicar do jeito que você está imaginando, não. Vai dar certo. Ele falava confortando aquela, vamos chamar de minha tia. Eu fiquei ali sentado perto e fiquei dando uma espiada assim num álbum de fotografias que estava bem ao lado. Minha curiosidade de menino fez com que eu abrisse aquele álbum. E eu comecei a apreciar aquelas fotos antigas, com muitas pessoas que eu desconhecia. Aí meu avô se aproximou de mim e aponta um homem magro de expressão vazia. Esse aqui, ó. Não tá dando nem pra você conhecer, né? Esse aqui era o Honorilton, seu tio-avô. Ele explica. Não digo nada. Eu apenas olhei assim. Tinha uma certa familiaridade óbvia com o meu avô, mas eu apenas continuei a observar aquele homem incomum que parecia olhar diretamente para mim, mesmo de uma fotografia antiga, velha. Seu olhar me parecia triste e sem significado. Eu fiquei até perplexo olhando. Após algumas horas, outras pessoas começavam a chegar na casa. Eu não conhecia nenhuma delas. Eles começaram a servir uma bebida, aperitivos estavam sendo servidos. A conversa ia rolando pelos ares sobre o homem que havia acabado de falecer. Eu sabia que ele era irmão do meu avô Onofre. E sabia o nome dele, tio-avô Honorilton. Não leva muito tempo e eu acabo prendendo a minha atenção numa conversa que alguns homens estavam tendo assim, a mais ou menos uns 3, 4 metros de onde eu estava. Um papo normal, mas eu captei a essência da mensagem, que era a seguinte: quando um fez uma pergunta um tanto ou quanto afirmativa, sabe quando é uma afirmação e ao mesmo tempo é uma pergunta? Então aquele homem falou para o outro: então realmente ele falava com o diabo. Silêncio. Quando o homem falou assim, houve um silêncio. E não apenas houve o silêncio, mas o interlocutor deste homem pediu a ele:
O Antônio não fala nada, não. Não é momento de falarmos sobre isso agora, Antônio. É melhor não tocar nesse assunto. Foi uma conversa muito curta, mas eu escutei inteira. Escutei e fiquei confuso. E aí menino, imagina a minha curiosidade, me fez querer saber mais sobre aquele homem invulgar, diferente, que era o meu tio-avô, o Norilton, de um nome diferente também. Esperei algum tempo passar e, ainda olhando as figuras do álbum, enquanto os convidados lentamente se retiravam, depois que eles tomaram aquela bebida, também um café foi servido, havia umas broas, umas roscas. Eles comeram e depois de terem bebido e se alimentado, o pessoal começou a pegar o rumo de casa. E quando houve um momento propício, que eu fiquei sozinho assim com meu avô Onofre, eu achei que fosse hora. Então eu me aproximei do meu avô. Eu estava muito inquieto, eu tinha escutado aquela conversa. E eu perguntei: ô vô, falei baixinho, para que ninguém nos ouvisse. Ô vô, e ele percebeu que eu queria meio que sigilo, segredo. Ele me olhou e falou: que é, Joca? Pode falar. E eu fui curto e grosso, eu fui direto. Ô vô, o tio-avô Norilton, ele falava mesmo com o diabo? O quê? Perguntou meu avô. E eu respondi pro meu avô, reiterando: seu irmão, o Norilton, o meu tio-avô. É verdade que ele falava mesmo com o diabo? Meu Deus, Joca. Joca, onde foi que você escutou falar disso? Ah, os homens estavam conversando. Eu cheguei perto e escutei eles falando. Eles estavam falando sobre isso. Mas me responda, o senhor nunca mente para mim? Então me responda com sinceridade. Esse meu tio Honorilton, tio-avô, né? Ele falava ou não com o diabo? Meu avô, ele se senta assim mais perto de mim, era irmão dele. Ele bem abalado. Ele toma um gole do que quer que estivesse naquela xícara naquele momento. Respirou fundo e ele começou a contar a história para mim. Joca, o seu tio-avô, meu irmão, ele era ocultista. Ocultista. Você tem ideia do que é isso? Não, vô. Nem me passa pela cabeça. Ocultista está ligado ao oculto. Como eu vou te explicar? Ele estudava magias ou algo desse tipo. Diziam que ele pertencia a uma organização da qual eu nem me lembro o nome, mas tem nome. Muitos o acusavam de satanismo, principalmente por seus objetivos decorativos, nada normais, e por suas saídas bem tarde à noite. Ele possuía vários livros, como o livro negro de São Cipriano e outras coisas desse tipo. Ah, ele tinha isso? E esses livros ficam aonde? Depois eu te mostro. Num dos cômodos aqui da casa. Mas, vovô, e ele falava mesmo? Ele falava mesmo com o diabo? Calma, eu tô chegando lá. É que, alguns anos depois dele ter se casado
com a Estela, ele dizia ter se afastado dessas coisas, porque a Estela era uma mulher muito religiosa, católica, beata. A minha cunhada é uma beata, a Estela, aquela que você viu na cozinha. Mas o meu irmão, ele guardava tudo que ele tinha. Ele acabou não abrindo mão de nada, dos livros e quinquilharias, essas coisas todas que você está vendo aqui na sala e aqui na casa. Ele sempre foi assim, calado, sabe? Meu irmão sempre foi bem mais quieto que eu, misterioso, mais fechado. Ninguém, na verdade, sabia o que se passava dentro da cabeça dele. E a mulher dele, ela dizia que às vezes ele se trancava num dos cômodos da casa lá. Depois eu vou te mostrar onde ficam os livros dele. E ele se trancava ali com as luzes apagadas. E lá tem um espelho. E esse espelho ele deixava sempre coberto, com um cobertor mesmo. Um cobertor que ele usava só para aquele espelho. E obviamente depois que ele entrava ali, ela contava que ele tirava aquele cobertor, olhava no espelho e ela escutava que ele conversava assim com alguém. Ela escutava a parte dele, ele falando. Mas, obviamente, ela não escutava o interlocutor dele, a outra parte respondendo. E ela acabou sendo até responsável. A minha cunhada acabou falando dessa história para um, que contou para o outro, que contou para o outro. E você sabe, as pessoas aumentam muito, né, Joca? As pessoas escutam uma história aqui, acrescentam um detalhe ali, e a história acabou se espalhando. E aí a conversa é essa. Logo diziam que ele falava com o diabo. Mas sabe, Joca, meu neto, eu não acredito nisso. Meu irmão era uma boa pessoa. Não acredito mesmo. Eu acho que isso tudo não passa de boato. Escutei o meu avô. Ouvi atentamente o meu avô. E essa história macabra, de certa forma, havia mexido comigo. Principalmente porque nós iríamos dormir, passar a noite naquela casa. O meu avô não queria deixar a cunhada sozinha. E outro detalhe, nós não morávamos tão perto dali. Nós tínhamos feito uma viagem longa para chegarmos até ali. Me lembro que pegamos uma carona com um caminhoneiro e depois nós tomamos um ônibus e viajamos horas a fio até chegar no local. Não dava para voltar. Então nós pernoitaríamos, dormiríamos naquela casa naquela noite. E o quarto onde o meu avô dizia que ele guardava essas coisas, os livros, aonde havia o espelho. Esse quarto era vizinho, exatamente vizinho do quarto onde nós dormiríamos. O meu avô me levou para eu espiar no quarto. Eu fiquei até com medo de entrar nele, para ser sincero. Eu dei uma olhada assim da porta, fiz umas observações. Eu diria que era um quarto normal, mas com prateleiras com muitos livros. E aí eu fui correndo à minha vista e eu vi um livro preto, grosso. Eu não cheguei a pegar na mão, mas eu imaginei que talvez aquele fosse o livro preto de São Cipriano, conforme me contou meu avô. E antes da gente dormir, aquela noite ali conversando com a viúva, a senhora Estela, a gente foi conversando. Eu digo a gente porque eu acabava participando nos meus 14 anos, e a verdade foi que o resto da noite acabou sendo preenchido com histórias a respeito daquele homem, o Honorilton, meu tio-avô, que apesar de estranho, de acordo com a conversa tanto da viúva quanto do meu avô, era uma pessoa boa, um homem magnífico.
Aí eu escutei histórias de como ele salvou um jovem de se afogar, de como ele ajudava os menos afortunados nas ruas, e ele fazia caridade mesmo. Mas a alegria nostálgica da noite se quebrou quando eu fiz a pergunta para aquela senhora, a senhora Dona Estela, a viúva. Eu esperei que o meu avô se levantasse. Ele foi tomar uma água, depois foi ao banheiro e eu vi a oportunidade. Eu, 14 anos, menino, curioso. Então eu fiz a pergunta. Ô, Dona Estela, é tia, né? Tia Estela, é verdade que o tio Honorilton, ele falava com o diabo? Quando eu fiz a pergunta para a senhora viúva, ela se assustou. Ela chegou a fazer um grunhido diferente com a boca, com a voz. Eu vi que ela ficou estranha. Mas antes que o meu avô voltasse, ela me olhou com um olhar melancólico, triste. Mas se virou para mim e respondeu com coragem. Joca, sim, é verdade. A resposta daquela senhora foi direta e me assustou. E assustou também o meu avô, porque o meu avô, ele já tinha deixado assim o banheiro e já tinha voltado ali para a sala. E ele chegou a escutar a resposta dela, que foi um tanto quanto longa. Sim, ela disse, é verdade. Ele falava com o diabo. Ela repetiu. E o meu avô também se assustou, tanto quanto eu me assustei. Mas ela, que convivia com ele, deveria saber mais do que todos aquela história. Ela sabia detalhes. Lógico, o meu avô era irmão dele, mas não convivia com ele. Só que ela apenas respondeu isso. Ela não entrou em detalhes. Pelo menos não quis dividir ali conosco no momento em que estava ela, eu e o meu avô. Bom, pelo menos naquela noite não. A madrugada chegou rapidamente e eu estava dormindo no quarto de hóspedes com o meu avô. Meu avô estava na cama ao lado. Mas não se esqueçam, ao lado estava o quarto onde o meu tio-avô conversava com o tal do diabo e onde ele tinha aqueles livros e o espelho. Só que eu não conseguia dormir. Então, como eu não conseguia dormir, eu não queria que meu avô também dormisse. Quando eu fechava os olhos, eu lembrava que ali naquele quarto ao lado, um homem costumava conversar com o diabo. E isso me aterrorizava. Teve uma hora que eu me distraí de conversar com meu avô e ele pegou no sono. Acho que meu avô estava muito cansado. A viagem longa, a idade que já lhe pesava nos ombros. E quando eu escutei o meu avô roncando, eu senti inveja dele. Eu acabei, aos 14 anos, vivendo uma coisa que eu desconhecia até aquela data. Uma crise de insônia, dificuldade para pegar no sono. Eu fiquei assim meio cismado. Eu sabia o caminho para a cozinha e aquilo me secou a boca e me deu uma vontade de tomar um copo d'água. Então eu me levantei na expectativa de ir até a cozinha, pegar um copo d'água e tomar, porque a minha boca estava completamente seca. Eu planejava passar assim longe da porta daquele quarto, porque, para que vocês entendam, era um corredor, o quarto ao lado era onde ele conversava com o diabo, e no sentido oposto se chegava à cozinha. Então a minha ideia era sair do quarto e ir direto para a cozinha, pegar o copo com água, beber a água que eu precisava tanto e depois voltar, mas sem nem olhar para o lado do quarto. E quando eu pisei no corredor,
eu ouvi vozes. Eu fiquei pasmo, porque as vozes vinham de dentro do quarto ao lado. Escutei claramente vozes. Eu me virei. A porta estava trancada. Obviamente que a luz estava apagada. E vozes, sussurros, ecoavam lá dentro daquele quarto. Nessa hora eu pensei em voltar para o meu quarto, para a minha cama, mas como eu já estava do lado de fora, eu caminhei no sentido da cozinha. Só que quando eu caminhei no sentido da cozinha, eu passaria em frente ao quarto da viúva. E quando eu cheguei na frente do quarto da viúva, da dona Estela, que eu olhei para o quarto, a porta estava aberta, inclusive uma luz do abajur acesa, e não havia ninguém. Ninguém dentro do quarto. O quarto estava vazio. Então eu deduzi o seguinte, que a viúva, a dona Estela, se não estava no quarto, será que ela estava dentro daquele quarto onde o tio-avô conversava com o diabo? E será que ela também conversava com o demo? Então eu peguei a água, tomei e eu voltei apressado para o meu quarto. E quando eu fui me aproximando, que eu fui chegando perto da porta, eu escutei de novo, sabe, as conversas dentro do quarto, vozes dentro do quarto. E para mim havia de fato agora uma voz feminina. Eu não sei se foi a minha cabeça que escutou a voz feminina, mas para mim havia uma voz também feminina. E aí eu tentei acordar o meu avô. Mas o meu avô, ele sempre teve aquela coisa do sono muito pesado, ainda mais quando ele estava cansado. Sabe quando você chama a pessoa? Eu cheguei a tocar assim no ombro do meu avô, vô, a pessoa fala, deixa. E voltava a roncar, deixa. E voltava a ronronar, a roncar, vô. O sono dele era muito pesado. Cada vez que tocava o meu avô, ele me empurrava assim, involuntariamente. Eu fui entendendo que era impossível acordá-lo. E eu não queria fazer muito barulho para não chamar a atenção, porque o quarto onde tudo estava acontecendo era bem ao lado. E quando eu vi que o meu avô não ia acordar, então eu me deitei na cama, eu cobri a minha cabeça, mas apesar de estar deitado e com a cabeça coberta, eu ainda assim escutei sussurros e alguns choros naquele quarto vizinho. Então eu não me movia, eu não me mexia, eu mal respirava. Num choque repentino, eu debaixo daquele cobertor, eu caí no sono profundamente. Eu não sei, o cansaço também me pegou. Eu acho que eu pedi tanto a Deus que eu queria dormir como meu avô dormia. Eu não sei por que eu dormi. Talvez pelo medo. Eu acho até que foi o medo que me fez pegar no sono. Talvez pelo estresse. Mas o importante é que eu dormi. No dia seguinte, eu fui acordado por um grito apavorado do meu avô, que tinha levantado para ir ao banheiro. No que ele se levantou para ir ao banheiro, ele viu aquela cena e gritou: "Meu Deus, o que é isso?" O corpo da viúva, o corpo da dona Estela, a velha senhora,
fora encontrado caído no chão do banheiro. Mais tarde foi comprovado que ela morreu por uma overdose de remédios. Assim, um suicídio, sabe? Eu não gosto nem de falar disso. Ela estava com um terço nas mãos, o que explicava os sussurros. Como dizia o meu avô, ela de fato era beata mesmo da igreja, ela era católica. Diante da dura realidade da morte dessa senhora, meu avô tomou todas as providências. Avisa, telefonemas, até a presença da polícia, porque acabou entrando no rol de mortes suspeitas. Tudo na casa foi investigado. Depois que a polícia foi embora, eu também entrei no quarto com o meu avô. Eu coloquei sentido no quarto e eu falei, vô, mas e o espelho? O espelho que eles falam que estava coberto com cobertor e que era usado para aqueles diálogos. Cadê o espelho? E aí meu avô me explicou que já há muito tempo a senhora Dona Estela havia conseguido convencer o meu tio avô de venderem um espelho. Segundo o meu avô contou, era um espelho grande de cristal e valia muito dinheiro. Então aquele espelho já havia sido negociado. Ou seja, eu estava com muito medo de algo que estava talvez a quilômetros de distância daquela casa, que havia sido vendido há muito tempo. Porque o meu medo maior era o espelho, que para mim era o portal, era o canal de comunicação. Bem, agora não havia mais razão para ficarmos ali. Nós deixamos a casa naquele mesmo dia e o meu avô acabou se hospedando num hotel. O enterro da velha viúva foi no dia seguinte. Após isso, partimos para casa. A vida voltou ao normal, os estudos, os problemas, o meu time de futebol, as meninas das quais eu gostava, entre outras coisas. Mas ainda me pergunto, onde aquele espelho foi parar? Um espelho de cristal, de acordo com meu avô, muito valioso. Nesse momento, esse espelho pode estar em qualquer lugar. E talvez ainda sirva de portal para essas comunicações. Algumas perguntas ficaram sem resposta. Por exemplo, na noite em que eu escutei as vozes, era de fato a tia, a senhora Dona Estela, conversando dentro do quarto. E se ela estava conversando com quem, afinal? Era com o diabo? Pedindo a ele, por exemplo, que perdoasse o meu tio-avô? Ou a conversa seria direta com o meu tio-avô? Agora, que havia um diálogo lá, eu não tenho dúvida. Eu sequer entendi qualquer palavra, mas que havia uma conversa, um diálogo, disso eu tenho certeza. O que se conversou, eu não sei. Mas eu sei que a senhora Dona Estela participou ativamente dessa conversa. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais. E eu pensei comigo, ora, essa é uma história que quando eu conto as pessoas ficam atentas. Hoje eu quero escrever para o Paulinho Boa Pessoa. Queria que ele colocasse essa história no canal. E gostaria sim de receber os comentários das pessoas. E uma pergunta: o que você acha? O meu tio-avô de fato falava com o diabo? Esse espelho de fato era o portal? E o que essa minha tia, entre aspas, porque ela era casada com meu tio-avô, nós não tínhamos o mesmo sangue, mas havia esse grau de parentesco. O que a Dona Estela fazia naquela noite naquele quarto? E depois ela ter morrido? Olha, tudo isso mexe demais
com a minha cabeça e a minha imaginação.